Será que você tem ansiedade num nível patológico e não sabe? Ou seja, você sofre com algum transtorno de ansiedade, mas nunca pesquisou sobre isso, ou nunca foi atrás de um especialista para receber um diagnóstico, para tratar o problema. Ou então você até já sabe que sofre com ansiedade num nível muito elevado, num nível patológico, mas não sabe ao certo qual é o transtorno de ansiedade que você tem. Na verdade, talvez você nem soubesse que existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Mas agora você vai ficar sabendo quais são esses transtornos, e eu já adianto que são 6, e esse vídeo é exatamente para falar sobre os 6 principais transtornos de ansiedade. Para que você conheça bem eles, saiba distinguir um do outro, e que de repente esse conteúdo possa lançar uma luz aí sobre o que você está sentindo. Mas antes, vamos primeiro entender o que diferencia a ansiedade normal, a ansiedade fisiológica, da ansiedade patológica. Veja, todo mundo sente um determinado nível de ansiedade, e sempre vai sentir. Uns mais, outros menos. Isso vai depender de algumas características da personalidade da pessoa ou da própria circunstância que a pessoa pode estar vivendo. A ansiedade é um sentimento humano, que inclusive pode ser extremamente benéfico. Porque esse medo antecipatório, que é a definição de ansiedade, pode evitar problemas, pode nos motivar a se preparar melhor para determinadas atividades, pode nos deixar mais atentos. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem que fazer uma apresentação no trabalho ou na faculdade daqui a alguns dias. Ela pode ficar mais ansiosa. Ela fica ansiosa sobre a performance dela, sobre como vai ser o resultado e etc. Mas perceba que é exatamente essa ansiedade, ou seja, essa preocupação, que vai fazer ela estudar mais, vai fazer ela preparar um material para apresentação, sei lá, um material escrito, slides, enfim. Ou então imagine que você está num zoológico. O que impede você de colocar a mão dentro da jaula do leão, para fazer ali um carinho no bichinho, é a ansiedade, é o medo antecipatório. Você pensa, rapaz, eu não vou colocar a mão ali dentro não, porque não vai ser legal. É a ansiedade te protegendo. Você percebe? A ansiedade pode ser extremamente normal e mais, pode ser extremamente necessária e até positiva. Então o problema não é a ansiedade em si. O problema é a alta intensidade de ansiedade e principalmente o efeito que essa alta intensidade pode causar. E o que seria então a ansiedade patológica? A ansiedade patológica ou o transtorno de ansiedade é aquele nível de ansiedade que atrapalha a gente, que nos limita, sabe? Que traz um tipo de sofrimento mais intenso, mais persistente. É um nível de ansiedade que começa a disparar automaticamente vários sintomas desconfortáveis no corpo e muitas vezes até desesperadores. A pessoa acha que vai morrer, a pessoa acha que está tendo um mal súbito e várias outras coisas. Trazendo aqui os mesmos exemplos que eu já trouxe, imagina aquela pessoa que tinha que fazer uma apresentação no trabalho ou na faculdade. Com um nível de ansiedade patológica, ela não conseguiria nem organizar as ideias, não conseguiria preparar um material de qualidade, porque não ia conseguir se concentrar. Talvez começasse a sentir taquicardia, desespero, suadeira, desarranjo intestinal, só de imaginar a cena da apresentação. Ou seja, na prática, a ansiedade patológica até impede os benefícios da ansiedade normal. No outro exemplo lá do zoológico, um nível de ansiedade patológico seria a pessoa sentir um medo tão grande dos bichos que estariam ali presos ao ponto dela não conseguir nem entrar no lugar e curtir o passeio. Mas eu acho que já ficou claro, essa diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Porque esse vídeo não é para falar dos sintomas da ansiedade, mas dos tipos de ansiedade. Então vamos lá. Quais são os 6 transtornos de ansiedade mais conhecidos? Presta atenção agora porque isso vai te ajudar muito, Saber os tipos de ansiedade, de repente encontrar aí uma resposta sobre o que você sente, já vai trazer uma certa estabilidade emocional para você. O primeiro transtorno de ansiedade, anota aí, é a fobia específica. E o que é a fobia específica? É como o próprio nome já diz, já define. É o medo de uma coisa específica. É aquela pessoa que tem um medo descomunal de avião, é aquela pessoa que tem um medo descomunal de elevador, de água, de certos animais, barata, aranha, sogra, tô brincando, sogra não. Mas enfim, os medos, ou seja, os elementos fóbicos, podem ser os mais diversos possíveis. O mais importante de você entender aqui
é que a fobia específica se caracteriza por aquele medo descomunal, um medo fora do comum, um medo ilógico que paralisa a pessoa ou faz ela passar mal ou querer fugir, etc. Por exemplo, para ficar claro, praticamente todo mundo tem um certo medo de avião, porque realmente, né, tem um risco envolvido ali. Mas mesmo com esse desconforto, mesmo com esse risco, com esse medo, a maioria das pessoas viaja sem maiores problemas. Já quem tem fobia específica de avião, por exemplo, a viagem se torna um verdadeiro terror, né? É um pânico grande. A pessoa às vezes até passa mal dentro do avião, ou então passa mal antes de entrar no avião, a coisa é feia. Então perceba que um medo normal é diferente de uma fobia específica. O medo normal a gente consegue lidar com ele. A fobia específica, não. É patológica, portanto, tem causa, tem tratamento e cura. Você precisa buscar uma ajuda profissional para isso. Inclusive, pode contar comigo. O segundo transtorno de ansiedade é o transtorno de pânico, né? Ou então a síndrome do pânico, como você preferir chamar. O que caracteriza o transtorno do pânico é aquela famosa história do medo do medo. Os colegas da psiquiatria, da psicologia, das terapias utilizam muito essa expressão para tentar resumir ali o que seria a ansiedade patológica, principalmente quando estão tentando explicar esse problema para alguma pessoa leiga. Mas é muito importante tomar cuidado para não cometer um equívoco, porque nem toda ansiedade se caracteriza pelo medo do medo. O medo do medo é uma característica do transtorno do pânico, que é exatamente aquela história, né, da pessoa que já teve algumas crises de ansiedade e ela começa a associar essas crises a determinados ambientes, a determinadas pessoas. Ela começa a ficar com medo de frequentar esses ambientes e de sentir de novo aquela crise. Se ela teve uma crise no trabalho, ela começa a ficar com medo do trabalho. Se ela teve uma crise no ônibus, ela passa a ter muito medo de andar de ônibus novamente e os sintomas começam a aparecer só em ela pensar. Se ela teve uma crise quando estava sozinha em casa, ela passa a ter medo de ficar só. Enfim, se instala ali o quadro do que a gente conhece como agorafobia, né? Que é exatamente a história do medo do medo. A pessoa passa a ter medo de uma nova crise. E é exatamente esse medo que dispara a crise. Ou seja, aquilo que a pessoa mais teme, de fato acontece. E essas crises começam a acontecer de uma forma muito frequente, né? Ao ponto da pessoa perder o controle. Ela começa a não entender mais nem o que está causando essas crises. Geralmente, o transtorno do pânico vai limitando a liberdade da pessoa. A pessoa começa a ficar mais reclusa, mais melancólica. É por isso que é necessário uma atenção especial para que isso não se complique, né, e de repente possa evoluir para uma depressão. O terceiro transtorno de ansiedade é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E o que é isso, né? Como é que isso se manifesta? A pessoa que sofre com TOC tem pensamentos recorrentes, uns pensamentos persistentes, e por isso ela cria uma certa obsessão estressante por determinadas coisas, para tentar aliviar a ansiedade gerada por esses pensamentos. Por exemplo, no TOC de limpeza, a pessoa acha que está todo o tempo sendo contaminada, então ela fica se limpando, lavando as mãos numa frequência fora do normal. No TOC de organização, a pessoa fica extremamente agoniada, estressada quando vê uma coisa desalinhada, né, ou então fora do lugar. Então ela fica tentando ir lá ajeitar aquele negócio, porque senão aquilo, né, incomoda ela demais. As superstições, as manias que também podem virar TOC, né, que é aquele negócio da pessoa não vestir determinada cor de roupa, não passar por determinado lugar, porque senão vai acontecer uma coisa ruim. Isso também é patológico e tem tratamento para o TOC, ok? Na verdade, tudo que te limita, tudo que atrapalha seu dia a dia, essas coisas que tiram a tua paz, entende? Elas precisam ser tratadas, né? Não deixe que sua vida entre no botão automático da mediocridade, entende? Não aceite uma qualidade de vida ruim sem lutar. Conscientize esses problemas e trate eles. Sua vida pode ficar muito melhor, acredite nisso. Vamos para o quarto transtorno de ansiedade e o mais prevalente, ou seja, o que mais tem, né? É o transtorno de ansiedade generalizada, que a galera conhece como TAG. A principal característica da TAG é a preocupação excessiva e contínua com um monte de coisa. É aquela pessoa que sempre está pensando nas consequências negativas que as coisas podem trazer, né? Está sempre tensa, está sempre aflita. Geralmente o TAG traz como efeito os sintomas físicos da ansiedade. Então a pessoa sente todos aqueles sintomas do estresse, talvez insônia, tensão muscular, aquela falta de ar,
problemas gastrointestinais e vários outros. O transtorno de ansiedade generalizada é aquela ansiedade que já virou um estilo de vida, entende? É aquela ansiedade que parece já fazer parte da própria identidade da pessoa. O quinto transtorno de ansiedade é o TAS, né? O transtorno de ansiedade social ou a fobia social. Para resumir, são aquelas pessoas que têm uma timidez fora do comum. É uma timidez além da conta, sabe? Eles têm medo de serem julgadas pelas outras pessoas, ficam muito preocupadas com o que os outros podem estar pensando sobre elas, têm dificuldade de interagir socialmente, falar em público, fazer apresentação, fazer uma oração ali no encontro da família, né? Dar uma palavrinha, gravar um vídeo aqui nas redes sociais. Tudo isso, para a galera que sofre com fobia social, é extremamente desconfortável, né? Ou até impossível muitas vezes. Geralmente essas pessoas tendem ao isolamento e à solidão. E também é mais comum o consumo de álcool ou de drogas nesse perfil. Depois eu vou gravar um vídeo para falar só sobre o transtorno de ansiedade social, porque eu acho importante, né? Para a gente abordar esse tema de uma forma mais profunda e por outro ângulo. Eu vou trazer uma técnica da logoterapia que funciona muito para esses casos de timidez, que é a intenção paradoxal, mas acima de tudo, eu queria abordar esse tema de forma mais profunda para te mostrar como todo tímido, em vez daquela fragilidade que ele demonstra, né, aquela pessoa assim, né, ai, né, eu não sei o que, né, aquela falinha mansa, aquele jeitinho humilde, no fundo, isso quase sempre esconde, oculta um egocentrismo gigante, até uma soberba muitas vezes. Mas isso aqui é tema para outro vídeo, tá bom? Então vamos voltar aqui. O sexto e último transtorno de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Esse transtorno é um medo que a pessoa carrega que foi causado por um trauma anterior. Estupro, violência física, acidentes, experiências de guerra. Olha, por exemplo, o TEPT é muito comum em soldados que voltam da guerra. É curioso isso, né? Então, essas pessoas que sofreram algum tipo de trauma no passado, elas podem ter episódios de crises de ansiedade pelo medo de reviver a experiência traumática. Quando alguma coisa faz com que elas lembrem do trauma do passado, aquilo pode disparar uma ansiedade perturbadora naquele momento. E às vezes elas nem precisam desse estímulo que faça elas lembrarem do trauma, né? Muitas vezes a coisa pode acontecer aparentemente do nada, né? Como efeito de algo que ficou ali registrado no inconsciente dessas pessoas. Também é muito comum o uso excessivo de álcool ou de drogas por quem sofre com o TEPT. E como os outros transtornos que eu já falei aqui, também tem tratamento e tem cura. Então é isso, pessoal. Esses são os 6 transtornos de ansiedade reconhecidos, né? Assista esse vídeo aqui de novo, com calma, para você pegar todos os detalhes. Verifica se você se enquadra aí em um ou mais desses transtornos. Essa descoberta vai ser muito importante para você, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa assistir esse conteúdo. Me ajuda, né, a ajudar o maior número de pessoas possível. E se você sofre com algum ou com alguns desses transtornos, busque ajuda especializada, não demore, a sua qualidade de vida agradece, tá bom? Conte comigo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.